Falando em futebol, bandeirinha sofre, né, pessoal? E a mãe de bandeirinha, Glenn? Ah, imagina não. isso. Muita calma nessa hora, meu povo, muita calma nessa hora. Mas eu tenho certeza que depois dessa super reportagem do Guilherme Roseguini, a gente vai ter, assim, mais paciência com os bandeirinhas. Pois é. Para vocês terem ideia, a ciência entra em campo para explicar um outro ângulo. E a gente vai ter muita paciência com os bandeirinhas. Você vai ver agora. Quando ela aparece, vem também a polêmica. Já subiu a bandeira, ainda está marcado o impedimento. Cada vez que essa pequena bandeira tremula, os holofotes se voltam para um dos profissionais mais execrados do futebol. O bandeira marcou o impedimento. Não tava mesmo. Errou e errou muito. No jogo, um juiz tem diversas atribuições, como marcar faltas, distribuir cartões, controlar o tempo. Já os dois assistentes, popularmente chamados de bandeirinhas, vão a campo com uma função primordial: fiscalizar o impedimento. E aí, as críticas explodem. Só está ali para marcar isso e não consegue acertar ainda, né? Mas é extremamente difícil. A regra número 11 do futebol diz que o jogador está impedido se, no momento do passe, se encontrar mais próximo da linha de fundo que dois de seus adversários, incluindo o goleiro. Ou seja, um lance é anulado se o atleta receber uma bola à frente do penúltimo defensor. E validado se estiver na mesma linha ou atrás desse zagueiro. Parece simples, mas não é. Um estudo sobre as Copas do Mundo de 2002 e 2006 mostrou que os assistentes se equivocaram em quase 20% dos impedimentos anotados. Significa que 1 a cada 5 marcações está errada. É muita coisa. Em vez de usar estes dados para azucrinar ainda mais os bandeirinhas, pesquisadores do Brasil e de outros 7 países resolveram tentar entender por que esses erros acontecem e descobriram fatos surpreendentes. Em casa, vendo o jogo pela TV, com várias câmeras, fica fácil perceber as falhas das marcações de impedimento. Só que lá dentro de campo, alguns efeitos de ilusão de ótica enganam os bandeirinhas e interferem decisivamente nas marcações. O primeiro grande problema tem a ver com o posicionamento. Dependendo de onde o bandeirinha estiver, um fenômeno pode afetar diretamente as marcações. Hora de entrar em campo e conhecer a paralaxe. Olhando esta imagem, quem você diria que está em impedimento? O atleta de verde, certo? E nesta outra, quem está na frente? O jogador de preto, claro. Pois é, se você fosse bandeirinha, teria errado feio. A verdade é que esses atletas estão na mesma linha, como mostra essa outra imagem. O que mudou nessas 3 fotos não foi a posição dos jogadores, mas apenas a do bandeirinha. Na primeira, ele estava à frente da linha da bola. Na segunda, atrás. E na terceira, onde sempre deveria ficar, na linha do lance. Se ele não estiver alinhado, se ele estiver à frente ou atrás dessa linha de impedimento, assim chamada, eventualmente ele vai ter uma visão, uma perspectiva equivocada. Essa ilusão de ótica chamada paralaxe aparece com muita frequência. Basta que um auxiliar esteja assim, longe da linha do último zagueiro. Se ele não se posicionar realmente nessa linha, alinhado com esse penúltimo defensor, qualquer tipo de lançamento ele está fadado a ter um erro. Mesmo que sempre esteja na posição correta, o bandeirinha enfrenta outro desafio. Ele precisa estar de olho em 2 lances ao mesmo tempo. O jogador que passa a bola e o que vai receber este passe. Só assim é possível saber se um atleta está ou não em impedimento. Este é outro tema que os especialistas estudaram: a simultaneidade. Nosso campo de visão para detectar imagens em profundidade é limitado. Para acompanhar um lance de futebol, o bandeirinha muitas vezes tem que girar a cabeça e mudar o foco dos olhos para acompanhar a ação. É o que ocorre quando ele precisa, por exemplo, seguir um lançamento. Às vezes esse lançamento é de 30, 40 metros, você tem que precisar quando acontece o lançamento e qual a posição desse companheiro, desse atacante nesse momento. E nem sempre você tem isso tudo dentro do seu campo visual. Para o corpo humano rotacionar o pescoço e mudar o foco da visão, demora entre 1 e 5 décimos de segundo. É muito rápido. Só que o atacante, muitas vezes, está em movimento nesse período. No momento do passe, se ele correr a uma velocidade de 5 metros por segundo, algo plenamente viável, vai enganar o bandeirinha, que precisa mudar o foco da visão. Quando consegue voltar os olhos para o lance, o auxiliar vê o atacante quase 50 centímetros à frente do zagueiro. E aí ele levanta a bandeira,
equivocadamente. Veja de novo. No momento do passe, o jogador está em posição legal, mas o assistente só consegue notá-lo quando está 50 centímetros à frente e acaba assinalando o impedimento incorretamente. Ele precisa detectar eventos simultâneos, só que os detetores que ele possui, os olhos, eles não são capazes de realizar sem que ele perca algum tempo. E esse gasto temporal pode custar um problema. Chega a ser uma covardia, né, com o auxiliar. Ele não tem esse recurso. Já seria suficiente para não condenarmos os bandeirinhas por alguns erros do jogo. Só que o corpo humano ainda prega outra peça neste profissional. Mesmo que ele esteja na posição correta, mesmo que não tenha que mudar o foco da visão, outra ilusão é capaz de estragar os julgamentos. Os cientistas batizaram o fenômeno de flash lag. Entre enxergar uma jogada irregular e levantar a bandeira indicando o impedimento, muita coisa ocorre no nosso corpo. As imagens captadas pelos olhos precisam chegar ao nosso cérebro, que vai avaliar as posições em campo, comparar os dados e mandar o comando para o juiz levantar a bandeira. Toda essa viagem pode ser feita em meio décimo de segundo. Muito rápido, né? Só que esse tempo não é desprezível, já que atacantes e zagueiros correm muito no futebol de hoje. Esse tempo é suficiente para que o atacante em movimento possa estar à frente de onde ele estava exatamente no momento do passe. Ou seja, durante esse flash lag, esse tempo interno que o nosso corpo precisa para perceber um lance, o atacante pode se deslocar alguns centímetros e o bandeira acaba fazendo uma marcação equivocada. Não é um movimento físico do olho nem da cabeça, é um movimento interior, vamos dizer assim, da atenção visual do bandeirinha. Como esse deslocamento atencional ele toma um certo tempo finito, esse tempo é suficiente para que o atacante se adiante em relação à linha de impedimento e o bandeirinha erre na hora de fazer esse julgamento. Isso gera uma confusão incrível, deixando bandeirinhas na dúvida com marcações que acabaram de realizar. Eu já tive situações que eu decidi, mas falei, pô, acho que errei. Para nós, 2 segundos é uma eternidade. Nada do que apresentamos aqui absolve por completo os assistentes. Existem muitos, mas muitos erros que poderiam ser evitados. Existem bandeirinhas ruins, mal preparados, fracos mesmo. O que a ciência conseguiu provar é que algumas falhas não ocorrem por falta de qualidade ou por má intenção dos assistentes, e sim por limitações humanas. É aí que a tecnologia pode entrar em ação. A FIFA já cogita adotar um sistema de câmeras utilizado no tênis, que detecta com precisão tudo o que ocorre em quadra. A ideia é acabar com aqueles gols anulados depois de a bola cruzar a linha. E, caso decida mesmo romper um tabu e abrir espaço para meios eletrônicos, a FIFA pode beneficiar muitos bandeirinhas. Ter acesso simplesmente às imagens da televisão ajudaria muito. Para você cumprir a regra, você precisaria ter um detector simultâneo de verdade. A TV faz isso. Enquanto isso não ocorre, vale refletir. Quando essa bandeira subir e as câmeras da TV mostrarem que o auxiliar errou, pense bem antes de ofendê-lo. Talvez acertar seja simplesmente impossível. A próxima vez que a gente tiver que xingar e botar a mãe do bandeirinha no meio da história, que eles vão pensar 2 vezes, porque ela não tem nada com isso e ele também não está fazendo isso de propósito.